Vamos lá, pessoal, vamos entrando aí. Nossa Anest Live de quinta-feira. Prova agora em novembro, né? Primeiro, dar parabéns aí pro pessoal que foi aprovado na primeira etapa do TEA. E dizer para quem não foi que a gente está aí com nossa central de recursos. Para quem estiver precisando, a gente está a todo vapor aqui nos bastidores, trabalhando em cima de recursos para vocês poderem enviar amanhã, tá bom? Dando já 8 horas, né? A gente já vai começar, essa live vai ficar gravada, então quem entrar depois pode começar a assistir do início, não tem problema. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar então de pH e pKa. E para a gente poder começar a entender como que a banca cobra esse tipo de assunto, vou trazer aqui para vocês, né, essas informações iniciais. A banca, geralmente, a questão, ela vai te falar como que o medicamento foi administrado, e esse medicamento ele pode ser um ácido ou uma base. Ou então, simplesmente te fala o pKa desse medicamento. Pois bem, pessoal, esse medicamento ele vai ser administrado em um determinado local com determinado pH. E aí, com base nessas informações, é que as perguntas elas começam. O que geralmente nas questões que são cobradas diretamente, o que aparece? Geralmente essas afirmativas elas comparam o valor do pH com o pKa e aí elas querem saber de você se vai ter mais ou menos formas ionizadas ou não ionizadas. Quer saber se vai passar mais ou menos pela membrana, se o efeito vai começar mais rápido, se vai ser mais lento. É mais ou menos esse o sentido das questões. E olha só, esse aqui é um exemplo que eu trouxe de uma questão que é um exemplo bem típico, né? Digamos assim, de questão que cobra diretamente esse tipo de assunto. Quando a gente bate o olho aqui e vê essa fórmula, realmente a maioria de nós acaba confundindo. Então hoje eu vou tentar desatar esses nós com vocês, beleza? Porque saber o raciocínio que a gente vai desenvolver aqui, ele vai te ajudar a resolver questões que cobram diretamente esse conceito, como essa que eu mostrei, mas vai servir de base, pessoal, para vocês responderem questões que cobram indiretamente, tá? Questões como anestésicos locais, transferência placentária de medicamentos, equilíbrio ácido-base, que é um assunto que muita gente tem dificuldade, principalmente por não entender pH e pKa. Então esse tema não está aqui à toa, tá? Ele foi escolhido a dedo para a gente discutir. Vamos lá. Então, quando a gente administra um medicamento, um fármaco, né, na veia do paciente, esse fármaco ele pode ter dois comportamentos. Ele pode se apresentar como um ácido, ou então ele pode se apresentar como uma base. E aí a primeira pergunta que chega para a gente é: o que é ácido, o que é base? Ácido, pessoal, é uma substância que, se eu pegar ela e jogar na água, ela libera H+. Ou então ela consome o OH- ali do meio. E a base é o contrário. A base é uma substância que, se eu jogar ela na água, ela libera OH-, ou então ela consome o H+. Até aqui tranquilo, né? Como que a gente vê isso no livro, na prova, não fica representado assim bonitinho? Então, como que a gente vê isso no livro e nas provas? O ácido, ele é representado por AH, e aí ele libera, né? Ele se dissocia em H+ e A-. E a minha base, representada pelo B, ela vai consumir o H+ do meio. Então ela reage com o H+, e aí ela se forma o BH+. E é importante que desde o início você entenda que essas reações elas podem acontecer nos dois sentidos, dependendo da força do meu ácido e da minha base. Então, olha mais de perto aqui. Vamos olhar um pouquinho mais de perto essas duas reações. Na primeira reação, eu tenho um ácido, que é o AH, e na segunda reação, eu tenho uma base, que é o meu B. Agora, olha o pulo do gato. Olha que interessante isso. Se eu olhar para essas reações no sentido inverso, da direita para a esquerda, olha lá na primeira reação o que está acontecendo. Você percebe que o A-, ele tá consumindo o H+ ali do meio, quando a gente olha no sentido inverso? Quem consome H+ é base. Entendeu isso? Então, o A- que se formou da dissociação do meu ácido, na verdade, ele é uma base, e eu chamo essa base de base conjugada.
E se eu olho a segunda reação, olha ela da direita para a esquerda também. O BH+ está liberando o H+. Quem libera H+ é ácido. Então, o BH+ é um ácido conjugado da minha base. Todo ácido fraco tem uma base conjugada e toda base fraca tem um ácido conjugado. Pessoal, isso aqui é bem básico, mas se você tiver qualquer dúvida, não fica com dúvida. Manda no chat aqui, manda no nosso inbox, não fica com dúvida, porque esse assunto é importante. A gente vai respondendo aí, se a gente não responder aqui na live, a gente responde aí durante a semana, mas a gente precisa deixar isso bem claro. Vamos seguir o nosso raciocínio aqui. Pois bem, isso aqui pode parecer óbvio para muita gente, mas tem gente que confunde isso, digamos assim, na hora de responder questões. Quem são as formas ionizadas? Quem são as formas não ionizadas? Então, na minha primeira reação, pessoal, a forma não ionizada é representada pelo meu AH e a forma ionizada pelo meu A-. Na segunda reação, a reação mais de baixo aqui da base, a forma não ionizada é o meu B e a forma ionizada é o meu BH+. Pessoal, as formas ionizadas são formas que a gente chama de polares. Elas têm polo, elas têm carga elétrica. E as formas não ionizadas são formas apolares, tá? Não tem polo. Bom, por que que isso é importante? Por que que a gente tem que entender isso muito bem? Porque as formas apolares são aquelas formas que passam muito fácil pela membrana plasmática. E lembra que a membrana plasmática é uma estrutura predominantemente apolar. Já as formas polares, não. As formas polares ionizadas são formas que se difundem muito mal pela membrana plasmática. Então, não confunde esse tipo de raciocínio, tá? Apolar, polar, não ionizado, ionizado. Vamos voltar lá para o nosso ácido. Quando a gente olha para o ácido, a gente tem uma constante que descreve a força desse ácido, que descreve o quão intensa será essa liberação de H+. Essa constante a gente chama ela de Ka, que é a constante de acidez. Então ela me mostra qual que é a proporção de H+ que vai ser formado em relação à quantidade de ácido que eu tinha. Olha aí essa proporção para vocês aí na tela. Então, se a minha Ka, minha constante de acidez, é muito alta, isso significa que o meu ácido libera muito H+. Se a Ka é baixa, isso significa que o meu ácido libera menos H+. Então, pessoal, resumindo, Ka alta significa que meu ácido é forte. E Ka baixa significa que meu ácido é fraco. Só que, beleza, entendi o Ka. Vou até tomar uma água, porque agora nós vamos falar do que aparece na prova. Ka alto, ácido forte. Ka baixo, ácido fraco. O que aparece na prova? Geralmente não é o Ka. O que aparece na prova é o danado do pKa. E o pKa, ele é o quê? Ele é o logaritmo negativo da Ka. Aí você já fica assustado. Não se assusta. Por quê? É só você pensar que é o contrário. Se a Ka é alta, ácido forte, o pKa é baixo. Já se a minha Ka é baixa, tá? Ácido fraco, o meu pKa é alto. Tranquilo, entendi isso. Isso funciona para o ácido. Como que funciona para as moléculas, né? Para os medicamentos que são base, né? Como que isso funciona para uma base? Vamos olhar então para a base. Da mesma maneira, pessoal, a base ela tem uma constante de basicidade, que é o Kb. Essa constante ela descreve a força com que essa base vai consumir o meu H+, por exemplo. Mas o Kb não aparece em prova. Quem que aparece é o pKa. Como que a gente acabou de ver, né? O pKa ele é relacionado com acidez, né? Ele é o logaritmo negativo da constante de acidez. Como que eu vou aplicar uma constante de acidez em uma base? Bom, é bem simples. O que a gente pode fazer? Quem que é o ácido dessa reação aqui que eu te mostrei? O ácido dessa reação é o meu BH+, certo? Então nós vamos aplicar a Ka e o pKa nele. Então eu vou agora, olha aqui para a tela, eu vou inverter essa reação para você poder visualizar melhor. Olha só.
inverti a minha reação. Então agora, o que eu tenho? Eu tenho BH+, liberando H+, e B. Aí agora eu posso aplicar o meu Ka igual eu fiz lá na minha fórmula de cima. Então tá aqui o meu Ka aplicado. E aí agora a gente pode interpretar isso. Olha só. Se o meu Ka é alto, significa que meu ácido, o BH+, libera muito H+. Logo, o meu ácido é forte. E aí o que eu posso inferir em relação à minha base? Se meu ácido é forte, a minha base é fraca. É o contrário lá do meu ácido, beleza? Mas se meu Ka ele for baixo, significa o quê? Meu ácido dissocia pouco, meu ácido é fraco. Mas aí eu já posso inferir que a minha base é forte. E aí o raciocínio inverso a gente vai fazer para o pKa. Beleza? Deixei esse resuminho aqui para vocês, para que a gente possa poder analisar isso e entender quando isso aparecer na prova. Mas fica tranquilo, tá? Pode ser que ainda esteja um pouco confuso. E tudo isso que eu estou te falando vai ter uma importância muito grande. Não duvide, tá? Você já vai entender. Continua aqui comigo que esse raciocínio vai fazer muito sentido para você, porque se a gente não desenvolver esse raciocínio, daqui 3, 4, 6 meses, quando você for fazer a prova, você não vai lembrar se você tiver só decorado isso aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho uma equação que correlaciona tudo isso que a gente está falando. pH, pKa, ácido, base, e você conhece muito bem essa reação desde o cursinho, que é a equação de Anderson-Hasselbalch. Vamos montar essa equação junto aqui na tela, a partir dessa equaçãozinha aqui do Ka, que você já entendeu ela comigo. Vamos rearranjar essa equação. Então, o meu pH, que é a concentração do meu H+, vai ser igual ao meu Ka, né, o meu pKa, mais o logaritmo da concentração da minha forma ionizada, o A-, sobre a minha forma não ionizada, o AH. Pois bem, essa é a equação de Anderson-Hasselbalch. Só que quando eu estou falando em logaritmo, né, é uma coisa um pouco difícil da gente entender. Então a gente precisa dar um jeito para ficar fácil da gente raciocinar, de sumir com esse log da fórmula. Como que a gente faz isso? Nós vamos fazer, eu vou rearranjando essa fórmula aos poucos aqui, você já vai entender. Nós vamos primeiro jogar o pKa, que está do lado direito aqui somando, nós vamos jogar ele para o outro lado subtraindo. Então pH menos pKa. Tranquilo? Então minha fórmula fica assim. O meu log ainda está ali. A gente precisa retirar esse log. Como que eu faço para retirar esse log? Basta eu elevar o meu lado esquerdo na base de 10. Então, vou elevar, tá, o meu pH ao lado esquerdo da fórmula na base de 10. E agora sim, eu tenho essa equação sem log. Essa equação eu quero que você tenha ela na cabeça quando você for resolver as questões, porque você vai acertar todas as questões quando você utilizar essa reação aqui. Olha só as situações que podem acontecer na prova e como que você vai fazer o raciocínio. Imagina que uma questão te disse que o pH do meio é igual ao pKa. Se o pH é igual ao pKa, o meu 10 vai ser elevado a zero, né? Se eles são iguais, pH menos pKa vai dar zero. 10 elevado a zero é igual a 1. Então, a divisão do meu A- sobre o H+ é igual a 1. Ou seja, se um dividido pelo outro é igual a 1, a quantidade do ionizado é igual à quantidade do não ionizado. Olha só, fácil demais, né? Tem a mesma quantidade do não ionizado e do ionizado quando o meu pH foi igual ao pKa. Bom, segunda situação. E se o meu pH ele for maior que o meu pKa? Como que fica? Muito fácil, olha só. Se meu pH é maior que o pKa, o meu 10 agora vai ser elevado a um número maior do que 1. Então a divisão do A- pelo AH vai ser maior do que 1. Para que isso aconteça, pessoal, o meu numerador tem que ser maior do que o meu denominador. Então eu já posso dizer que nessa situação do meu pH maior que o pKa, eu tenho mais formas ionizadas do que formas não ionizadas. Tá vendo como tá ficando fácil? E agora outra situação, a situação inversa, uma situação em que eu tenho um pH menor que o meu pKa.
Nessa situação, o meu 10 vai estar elevado a um número menor do que 1. Então, a minha divisão, ela vai ser um número menor do que 1. Para que isso aconteça, eu tenho que ter agora o meu numerador maior, desculpa, o meu numerador menor do que o meu denominador, né? Então, logo nessa situação, eu tenho então uma concentração das formas não ionizadas maior do que a concentração das formas ionizadas. Pois bem, esse raciocínio que a gente fez foi para um ácido fraco, né? Mas essa mesma forma de raciocinar a gente vai fazer também quando esse medicamento for uma base. Olha só, tá aqui minha reação da base, eu deixei a do ácido aqui na esquerda para a gente poder ir comparando, tá? Aqui tá meu Anderson Hasselbalch. Então, a gente vai agora fazer a mesma coisa. Nós vamos modificar ela, colocar ela na base de 10, para a gente poder, sim, utilizar essa equação aqui, tá? É isso que você tem que ter na prova para poder raciocinar. Vamos lá, situações. pH igual pKa, independente de ácido ou base, tenho as mesmas concentrações, não ionizado e ionizado. pH maior que meu pKa. Agora eu vou ter mais formas não ionizadas em relação às ionizadas. E na relação do meu pH menor que o meu pKa, eu vou ter uma concentração das minhas formas ionizadas maior do que as não ionizadas. Bom, vamos ver como que a gente vai fazer isso na prova. Trouxe aqui essa primeira questão. A gente tem aqui a equação de Anderson-Hasselbalch. E nós temos, então, o AL aqui está representando o meu anestésico local, tá? Eu tenho o anestésico local não ionizado no numerador e anestésico local ionizado no meu denominador. Nós vamos fazer a mesma coisa, pessoal. Nós vamos colocar essa fórmula na base 10 e sumir com esse log. Então, eu tenho ali o 10 elevado ao pH menos o pKa, e aí eu tenho a concentração do não ionizado sobre o ionizado. Pois bem, pessoal, uma lembrança muito importante. Anestésico local não ionizado é apolar, não tem polo. Essa forma aqui é a forma que passa facilmente a membrana. E o anestésico local ionizado é a forma polar. Essa fórmula tem dificuldade de passar a membrana. Beleza? Dá uma olhadinha na fórmula aí. E a gente já vai discutir as alternativas. Tranquilo aí? O áudio tá bom aí? Tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu arredar minha garrafinha aqui. Passar ela pro lado de cá. Então, pessoal, letra A, primeira alternativa. O pH do meio não influencia a ionização dos anestésicos locais. Isso aqui está extremamente errado, né? Não preciso nem dizer, a gente já viu tanto que a relação do pH com o pKa vai sim influenciar na ionização das minhas moléculas. Letra A está fora de questão. Letra B. O pKa do anestésico local não influencia a velocidade de instalação do bloqueio. Olha só, pessoal, isso aqui também está errado. Por quê? Porque o pKa ele vai influenciar na ionização das minhas moléculas, do meu anestésico local. Se eu tenho mais formas não ionizadas, mais aquele anestésico atravessa a minha membrana. Logo, mais rápido vai ser a instalação do meu bloqueio. Então, letra B está errada. Letra C. Quando o pH do meio for menor que o pKa do anestésico local, a quantidade da forma ionizada será maior que a não ionizada. Você lê a letra C, você fica um pouco confuso. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos olhar para a nossa fórmula. Vamos ter a nossa formulazinha na cabeça. O enunciado me disse que o pH do meio vai ser menor do que o pKa. Então, pH menor que pKa. O 10, então, pessoal, ali da minha fórmula, né, vai estar elevado a um número menor do que 1. Então, a minha relação de não ionizado para ionizado vai dar um número menor do que 1. Para que essa relação seja menor do que 1, o que tem que acontecer? O meu denominador ele tem que ser maior do que o meu numerador. Então, nessa situação de pH menor que pKa, eu tenho sim uma predominância de formas ionizadas em relação às não ionizadas. Gabarito da minha questão, letra C. E por fim, vamos só analisar a letra D, né, para ela não ficar perdida aí.
Quando o logaritmo base cátion for igual a zero, os anestésicos locais estarão quase que totalmente em sua forma ionizada. Respira, olha só. O que essa alternativa está me dizendo? Ele está me dizendo que quando essa parte da minha equação, olha lá, o logaritmo de base sobre o cátion foi igual a zero, então ele está me dizendo que esse lado da reação foi igual a zero. O que vai acontecer quando esse lado for igual a zero? O meu pH, olha lá na fórmula, vai ser igual a pKa mais zero. Então, basicamente, ele está me dizendo uma situação em que o meu pH é igual ao meu pKa. Quando o meu pH é igual ao meu pKa, a gente já viu que a quantidade de não ionizado é igual à quantidade de ionizado. Letra D também está errada. Pois é, acho que ficou mais claro, né? Ficou mais tranquilo de responder depois que a gente entendeu, principalmente quando a gente eleva o pH e o pK aí na base de 10 e some com aquele log dali, fica mais fácil. Bom, pessoal, eu vou fazer mais uma questão com vocês, mas antes de seguir para mais uma questão, eu queria só dar um recadinho bem rápido. Principalmente para você que já está aqui, né, assistindo comigo até agora e que está gostando dessa forma de discutir o assunto bem mais tranquilo. Em novembro, a gente vai abrir vaga para a turma de 2023 do nosso extensivo, né, o curso Extensive. E por que é em novembro, pessoal? Porque a gente vai sim esperar passar todas as provas desse ano, tá? E aí você já vai saber se você passou ou não no TEA, no TSA desse ano de 2022 e vai poder se decidir, se preparar aí para 2023. Então a gente tem um cronograma muito especial, bem diferente que você está acostumado a ver por aí. O nosso curso ele tem uma característica que ele é pensado para a rotina corrida do anestesista. É para quem não tem tempo, para quem busca ali cronograma lógico, busca direcionamento, para quem quer talvez estudar dentro do bloco ali entre uma cirurgia e outra, né, naquele momento que estiver mais tranquilo. Só para vocês terem uma ideia, nesse ano agora, 2022, 57% dos aprovados no TSA usaram o método Analysis Review. E se a gente olhar para o TEA, né, mais ainda, né, a gente tem aí 60% dos aprovados no TEA desse ano também usaram a nossa metodologia. Então, se você tem interesse, né, e ainda não tiver em nenhum dos grupos nossos de espera, que é onde nós vamos divulgar a abertura, você pode ler esse QR Code que eu deixei aqui na tela, que você vai ser direcionado para lá, mas a gente deixou também o link aqui na descrição do vídeo. Então, você pode clicar no link, pode ler o QR Code, pode ir na bio da nossa página, tem o link também lá no Instagram, @AnestReview. Então, em novembro, pré-abertura de vagas para 2023, com condições muito especiais, tá? Nós vamos aproveitar a Black Friday aí, fazer o Black Dex, para a gente poder dar umas condições bem legais. E se você está assistindo a live e já é usuário do sistema, pode ficar bem tranquilo, porque nós vamos explicar lá nos nossos grupos como que vai funcionar esse upgrade para o Extensive para aqueles que tiverem interesse. Então, dado esse recado, vamos seguir para mais uma questão desse assunto. Só lembrando que a nossa metodologia ela é baseada em resolver questão. Prova tem questão, então a gente precisa resolver questão. Não adianta a gente treinar para uma prova de natação tomando banho. Das duas formas a gente se molha, mas treinando, nadando, a gente tem muito mais chance de ganhar a prova. Então a gente precisa treinar com questões e esse é o método mais efetivo, cientificamente falando, para retenção de conteúdo e para alavancar resultado em prova. Isso é estatística, viu, pessoal? Vamos lá. Sobre a relação pKa com pH, é correto afirmar que, letra A, para ácidos fracos, quanto mais ácido for o pH do meio em relação ao pKa, maior será o seu grau de ionização. Pelo amor de Deus, você lê essa alternativa, realmente tô confuso. O que você vai fazer na prova? Você vai escrever a nossa equação do ácido. Tá? Vamos escrever a equação do ácido e aí vamos contextualizar com a nossa alternativa. A equação está aqui na tela, então a gente vai escrever o que está falando ali. pH do meio menor que o pKa. Quando o pH for menor que o pKa, nessa situação eu tenho um número menor do que 1. Então,
a minha divisão vai ser menor do que 1. O que vai ter que acontecer para que essa divisão seja menor do que 1? Eu tenho mais no denominador do que no meu numerador. Então, eu tenho mais não ionizado. Então, letra A está errada, está falando que eu teria mais ionizado. Letra A está errado. Os opioides são altamente ionizados em pH básico. Pessoal, opioide, assim como anestésico local, eles são bases fracas. Então, a gente vai escrever a reação, essa equação de base. pH básico. pH básico significa meu pH está maior que o meu pKa. Então, minha divisão vai ser maior do que 1. Logo, eu vou ter, então, um numerador maior do que o meu denominador. Nessa situação, nesse pH maior que o meu pKa, eu vou ter, então, mais formas não ionizadas. Então, letra B está errada. Os opioides não vão estar altamente ionizados no pH básico. Eles vão estar principalmente na sua forma não ionizada. Letra C. A adição de bicarbonato de sódio na solução de lidocaína reduz o pKa e o pH da solução. Pessoal, isso aqui tem 2 erros nessa afirmativa. Olha só, o bicarbonato é uma base, né? A gente sabe disso. O bicarbonato sendo uma base, quando eu jogo ela na minha solução de lidocaína, ela vai consumir o H+ do meio. Então, o pH da minha solução aumenta, não reduz. Então, isso aí já está errado. E outra coisa muito mais importante, um erro ainda mais grave. Aqui está falando que o bicarbonato, quando for adicionado, vai reduzir o pKa da lidocaína. O pH, pessoal, ele não muda quando a gente coloca bicarbonato, tá? O pKa, ele é uma propriedade daquela molécula, né? Cada um tem o seu pKa, tem a sua constante de dissociação. A gente não consegue manipulá-la desse jeito, tá? Então, não tem como a gente mexer no pKa assim. No pH, sim, mas também a afirmativa está errada. E por fim, deve ser letra D, né? Quando o pH e o pKa e o pH de um fármaco são idênticos, uma metade encontra-se ionizada e outra metade encontra-se não ionizada. Bom, vamos lá colocar a nossa fórmula. pH igual a pKa, o meu 10 vai estar elevado a 1. Então, para que esse resultado seja igual a 1, eu tenho sim a quantidade igual, né? Eu vou ter a mesma quantidade ionizada e a mesma quantidade não ionizada. Seja ácido, seja base, não vai mudar. pH igual a pKa, tem a mesma concentração das duas formas. Letra D, então, tá correta. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Esse assunto é um assunto difícil e que confunde demais na hora da prova. Eu realmente espero que vocês possam se sentir mais confortáveis e tranquilos depois dessa explicação. A gente vai deixar essa live gravada. Se você ficou com dúvida, manda um inbox no nosso Instagram, no nosso suporte, sobre esse assunto que a gente vai responder. Não fica com dúvida, porque vários assuntos que você vai estudar e que vão cair na sua prova vão cobrar esses conceitos de uma maneira indireta. Às vezes, apesar da prova estar mudando, a gente ainda tem questões que cobram diretamente esses conceitos, né? As questões que a SBA chama de questões do tipo 1, aquelas questões diretas, né? Que você sabe ou não sabe. Mas a gente tem questões tipo 2, tipo 3, que são questões que envolvem um raciocínio mais aprofundado, e essas questões, elas demandam que você tenha isso como base para poder chegar numa resposta. Então, isso aqui é extremamente importante. A gente vai finalizar a nossa live agora. Agora eu vou lá com o pessoal ajudar a fazer os recursos do pessoal do TEA, tá? Espero que tenha ajudado de alguma forma essa live. E aí a gente encontra agora semana que vem, tá? Um abraço e até a próxima Anest Live. Se cuidem!